A aterosclerose é uma doença para a vida toda que pode começar no útero antes de você nascer, mas os sintomas geralmente só aparecem aos 40, 50 ou 60 anos. As pessoas podem viver a vida inteira com essas placas e não saber que elas estão lá até que uma ou duas coisas aconteçam. A placa se acumula e obstrui a artéria em 70%. A obstrução de 70% da artéria causa sintomas ao se exercitar, pela falta de oxigênio e nutrientes, ou a placa se rompe. A ruptura da placa é como uma espinha que estoura na parede da artéria. Os detritos celulares se espalham no sangue que coagula, causando um ataque cardíaco. Se um homem tem disfunção erétil, é o primeiro sinal de alerta de que os vasos sanguíneos sexuais não funcionam bem. Você provavelmente tem doença vascular coronariana. É preciso investigar. O que se trata é a placa mais mole ou imatura, que não desenvolveu totalmente uma capa espessa ou não calcificou. Queremos que essas placas moles sejam delipidadas, o que significa, em essência, remover o colesterol que está presente nelas. Pense na analogia de esvaziar um balão. Ao delipidar a placa, ela tem a capacidade de regredir ou até mesmo encolher. Dr. Twyman, como cardiologista, a primeira coisa que quero abordar com você é a placa arterial. E vamos começar com os fatores de risco. Se formos à raiz da questão, o que está causando isso? Mais de 300 a 400 fatores de risco impulsionam a doença vascular, mas tudo começa com a disfunção endotelial. O endotélio é o revestimento interno das artérias. Se removido das quase 60 mil milhas de artérias, teria aqui a área de 6 quadras de tênis. É um dos seus maiores órgãos, que você provavelmente desconhecia. Mas se algo danifica o revestimento, isso predispõe a placas, e pode começar na adolescência ou aos 20. É preciso investigar bem antes que a pessoa chegue ao hospital com dor no peito e falta de ar. Certo, então vamos voltar ainda mais. O endotélio é aqui que o problema começa. Quais são as principais coisas que causam danos aí? Mas os 5 principais continuam sendo os 5 principais. São pressão alta, tabagismo, colesterol alto, sobre o qual falaremos mais. Obesidade. É isso. Obesidade, tabagismo, pressão alta, lipídios e diabetes. Esses são os 5 principais. Certo, bem, vamos falar do mecanismo. Obviamente você nomeou 5 e o mecanismo é potencialmente diferente dependendo de qual estamos falando. Mas vamos começar pelo metabolismo. Você citou diabetes e saúde metabólica, conceitos bem parecidos. Este é um fator crucial que muitos ignoram. Ao consumir açúcares e carboidratos em excesso, a insulina sobe, podendo danificar o endotélio. Comecemos por aí. Na verdade, danifica o que protege o endotélio. Está danificando o glicocálice. O glicocálice é uma camada de gel, basicamente, rica em carboidratos que reveste as artérias. Esse revestimento é danificado pela alta de insulina e glicose. Ok. Então por que, quando isso é danificado, certas áreas são impactadas primeiro? Com o glicocálice comprometido, o endotélio tem dificuldade em produzir óxido nítrico, resultando em níveis insuficientes. O óxido nítrico é um vasodilatador, mantendo as artérias abertas e relaxando o músculo liso arterial. O óxido nítrico impede que lipoproteínas, glóbulos brancos e plaquetas adiram à artéria. A retenção de lipoproteínas e a inflamação iniciam a cascata de formação da placa. Ok, para ter certeza de que entendi, temos nosso glicocálice, ele está danificado. Então, a produção de óxido nítrico é interferida. E aí a cascata acontece em cima disso. Correto. Ok, o que eu queria saber era, por que certas áreas e não outras? Se voltarmos até o glicocálice e dissermos que a glicose no sangue está alta, a insulina está alta, por que áreas específicas acumulam placa em vez de outras? Novamente, você tem quase 60 mil milhas de vasos sanguíneos, então você tem que investigar. Mas geralmente, a placa não é uniforme. Ela tende a se formar em locais de alto estresse de cisalhamento, onde há pontos de bifurcação das artérias. Então, se uma artéria tem ramificações, onde quer que o fluxo sanguíneo desça pelas ramificações, há fluxos turbulentos. Esse fluxo turbulento danifica o glicocálice, e é por isso que a placa tende a se acumular nesses pontos de ramificação. Ok, vamos focar. Nessa parte do óxido nítrico, vamos falar sobre a anatomia da formação de uma placa, quando isso é interrompido. Então, quando uma lipoproteína fica retida na íntima subjacente. A íntima é a camada abaixo do endotélio. Os glóbulos brancos vêm investigar por que as lipoproteínas estão sendo retidas ali.
As lipoproteínas são, para quem está assistindo, eu sempre uso uma analogia com uma bola de tênis, né? São navios de carga. Lipoproteínas transportam colesterol, triglicerídeos, vitaminas lipossolúveis, coenzimas e fosfolipídios, que constroem células, se desviam e ficam presas nas artérias, causam inflamação. O corpo reage como se fosse uma invasão bacteriana. Os glóbulos brancos estão devorando isso, e o colesterol agora está causando esse processo de cristalização na íntima. A camada íntima começará a inchar. Eventualmente, os processos desenvolverão a placa. O corpo então tentará colocar músculo liso sobre a placa para selá-la na artéria como uma cicatriz. Também pode, eventualmente, calcificar a placa, literalmente transformando-a em osso. E as pessoas podem viver a vida inteira, ter essas placas e não saber que elas estão lá até que uma ou duas coisas aconteçam. A placa se acumula até o ponto de obstruir a artéria em 70%. A artéria está 70% obstruída. As pessoas tendem a ter sintomas enquanto se exercitam porque não conseguem oxigênio e nutrientes suficientes para passar pela obstrução, ou elas têm uma placa que se rompe. A ruptura da placa é como uma espinha na parede da artéria, estourando. Todos os detritos celulares se espalham na corrente sanguínea, o sangue coagula e a pessoa tem um ataque cardíaco. Ok, parece haver dois cenários distintos. Uma oclusão lenta ao longo do tempo, ou uma ruptura com eventos mais abruptos. A aterosclerose é uma doença para a vida toda que pode começar no útero, pode começar antes de você nascer, mas você normalmente não procura um médico com sintomas até os seus 40, 50 ou 60 anos. Então, nunca é tarde demais para começar a tratar, mas também nunca é cedo demais para começar a procurar. Quem não procura, não acha. A aterosclerose é algo que, se você intervir cedo, não terá eventos cardíacos. Você não precisa de stents e cirurgia de ponte de safena. Então, no primeiro cenário, se a placa está se acumulando lentamente o suficiente, você pode eventualmente ter uma artéria obstruída, 70%, 80%. E você começa a apresentar sintomas induzidos pelo exercício. Dor no peito, falta de ar, intolerância ao exercício. Você vai ao médico e diz: não me sinto bem ao me exercitar. Eles te colocam na esteira para um teste de esforço onde você passa ou reprova. Mas isso já é tarde. Se reprovar, muitas vezes irá para a hemodinâmica e dirão: provavelmente precisa de stents. Colocarão um stent. Ele aliviará os sintomas, você se sentirá melhor ao se exercitar. Mas o stent não reduz o risco de ataque cardíaco, pois não trata a causa do bloqueio. O stent é um paliativo. Você precisa ir à causa raiz. Como um cardiologista trabalhando com pacientes, olhando o que está acontecendo dentro do corpo. Todos nós temos placa quando nos tornamos adultos? Não em todos, mas na grande maioria, sim. Com as ferramentas de diagnóstico corretas, você certamente a encontrará, especialmente com os testes de imagem que utilizam inteligência artificial. Geralmente, em praticamente todo homem que já passou dos 40 anos, eu sempre encontrei alguma placa. E qual é o melhor dos cenários? Alguém que tem essa oclusão lenta vem te ver, sobe numa esteira, descobre que há um problema. Eles dizem: ok, estou pronto para levar isso a sério. Agora me diga o que fazer. Qual é o melhor cenário que eles podem esperar a partir desse momento? Bem, a primeira coisa que você tenta fazer é encontrá-la, analisar por que eles estão desenvolvendo essa placa e então pará-la. Agora, a placa é algo que, se você está procurando por ela, você vai encontrar. Mas nem todo mundo com placa tem um ataque cardíaco, derrame ou morre de repente. Essas são as pessoas que você está tentando descobrir qual é a placa vulnerável versus a placa mais estável. Placas vulneráveis têm mais inflamação e estresse oxidativo, testáveis por marcadores sanguíneos. Em meu consultório, faço testes funcionais para avaliar a saúde do endotélio e do glicocálice, testes de óxido nítrico, pressões sanguíneas centrais e velocidade da onda de pulso, rigidez arterial. Se esses marcadores indicam artérias rígidas e baixo óxido nítrico, você provavelmente continua a depositar placa. Este não é um problema antigo. Você precisa saber, ainda há inflamação nas artérias? Esses testes podem facilmente ajudar a identificar isso. Ok, então, obviamente, se há fogo nas artérias, podemos pelo menos pará-lo fazendo as mudanças que vamos discutir. Mas existe a possibilidade de reversão? Alguém de meia idade que te procura, com artérias obstruídas, quer levar a sério e seguir suas orientações. Eles podem realmente reverter esse acúmulo que aconteceu ali? Até certo ponto, sim. Sim, o primeiro objetivo é encontrar a placa. Estabilizá-la. Se você puder prevenir um evento cardíaco, isso é ganhar o jogo. Se você acertar todas as variáveis, então a placa tem o potencial de regredir.
Agora, ela vai voltar completamente ao normal? Talvez não, principalmente se a placa já estiver calcificada. O objetivo nem é fazer o cálcio regredir. O cálcio é uma cicatriz e você não quer romper a cicatriz. O que você está tratando é que é a placa que é mais mole ou mais, digamos, imatura. A placa que ainda não desenvolveu totalmente uma capa espessa sobre ela ou não calcificou. Você quer que essas placas mais moles passem pelo que é conhecido como delipidação. Você quer que o colesterol seja basicamente retirado daquela placa. Então pense como se estivesse esvaziando um balão. Se você consegue delipidar uma placa, então as placas podem começar a regredir ou encolher. Certo, vamos falar sobre essa pessoa específica que quer passar por esse processo. E delipidar. Qual é o primeiro passo? Eu geralmente foco em otimizar seu glicocálice e óxido nítrico, porque se você fizer isso, é como reerguer um campo de força. Se você mantiver seu campo de força alto, potencialmente parará de causar danos às artérias. As artérias não vão delipidar e encolher placas se você continuar a danificá-las. Você tem disfunção endotelial. Você provavelmente ainda está depositando placa. Então conserte esse processo. O modo de fazer isso varia, mas o exercício é uma variável geral extremamente importante. Com o fluxo sanguíneo, as artérias aumentam a liberação de óxido nítrico. Ao comer alimentos ricos em nitratos, vegetais folhosos como espinafre, couve, rúcula, beterraba, estes podem virar óxido nítrico com um microbioma oral saudável. Terceira forma de melhorar a liberação de óxido nítrico é a exposição solar UVA. Quando você está do lado de fora e sua pele esquenta, a luz UVA faz com que o óxido nítrico seja liberado da sua pele. Faça as 3 coisas. Primeiro, o exame de sangue pode apontar para coisas que podem quebrar suas vias de óxido nítrico, como homocisteína elevada, ácido úrico elevado, alta insulina e glicose, alta dimetilarginina assimétrica. Se encontrar essas coisas, comece a atuar nesses pontos e a normalizá-los. Melhorando o óxido nítrico, você apoia o glicocálice, talvez com suplementação. Em seguida, ataca o segundo pilar, estresse oxidativo e inflamação. Isso envolve analisar marcadores como PCR de alta sensibilidade, atividade da LPPLA2, mieloperoxidase e LDL oxidado. Se você começa a ver muito estresse oxidativo, inflamação, descubra o que está impulsionando esse processo e acabe com isso. E então, o terceiro pilar é fazer algo para afetar as lipoproteínas. Se a pessoa tem placa, há colesterol nessa placa. Agora, o colesterol não é ruim para você. Você precisa de colesterol. Sem ele, você não estaria vivo. Ele é essencial para hormônios, ácidos biliares e membranas celulares. Mas se há lipoproteínas demais, pense nisso como carros demais na estrada. É mais provável que haja congestionamento nas artérias. Use qualquer ferramenta para atingir as metas. Geralmente busco uma ApoB de 70 ou menos para quem tem placa. Então, muitas vezes usam medicamentos como estatinas, ezetimiba, injeções de inibidor de PCSK9 ou o novo Nexletol. Intervenções de estilo de vida e suplementos têm seu lugar. Mas com muita placa nas artérias é preciso usar artilharia pesada e apagar os incêndios o mais rápido possível. Com que frequência, ao usar artilharia pesada, se o paciente se comprometer com dieta e estilo de vida, ele consegue parar de usá-los? A resposta curta é sim, mas por que tratar e depois parar? Se não corrigir a causa raiz e simplesmente interromper as terapias, você voltará ao estado inicial, a menos que faça outras mudanças significativas e duradouras. Bem, como eu disse, se você fizer as mudanças, ouvindo o que acontece hoje, mudará drasticamente seu estilo de vida e dieta. Correto. É perfeitamente possível que você tenha resistência à insulina e, com as mudanças adequadas, consiga revertê-la por completo. Mas não pare automaticamente estatina, antiagregantes ou óxido nítrico, pois são variáveis arteriais distintas. Pode não precisar mais de metformina, pioglitazona, inibidores SGLT2 ou GLP-1 para diabetes, resistência à insulina. Mas mantenha óxido nítrico alto, inflamação baixa e lipoproteínas controladas, de qualquer forma. E se você teve melhorias significativas no seu estilo de vida, então sim, talvez possa começar a reduzir algumas terapias. Mas é raro que você pare de tomar tudo. Você usou essa analogia. Há muitos veículos na estrada quando se trata das lipoproteínas, não é? Ao analisar as lipoproteínas, o quanto disso é o número real delas? Versus a qualidade, especificamente quando se trata do LDL. Normalmente, você quer saber o número de partículas. O número é mais importante do que necessariamente o tamanho. Mas se as pessoas têm muitas partículas pequenas de LDL, geralmente é genético, ou é devido à resistência à insulina. E então, se elas têm resistência à insulina, comece a atacar isso. As partículas predizem o risco. Então,
é um gradiente. Essencialmente, você tem muito mais partículas no seu lúmen. Se você tem um revestimento endotelial danificado, sempre há o risco de que essas lipoproteínas fiquem retidas ali. Então você diminuiria o número de carros na estrada para que haja menos chance de um congestionamento. É um jogo de números, honestamente. Dependendo de com quem eu falo, parece que o LDL como um todo é potencialmente o grande vilão da história. E certas pessoas na nossa área dizem que é apenas o LDL pequeno e denso. No seu caso, você está dizendo que não é tão preto no branco. Não é tão preto no branco assim. E não existe colesterol ruim. De novo, todo mundo precisa de colesterol, mas você não precisa de lipoproteínas despejando essa carga de colesterol nas paredes das suas artérias. As lipoproteínas que depositam nas paredes arteriais são as partículas com ApoB, a maioria LDL. Mas alguns têm VLDL alto, geralmente por resistência à insulina. E 20% da população tem lipoproteína A, ou LPA. Ela também tem proteínas. E ApoB na parte externa. O problema é que, com LPA alta, não há medicamentos que reduzam efetivamente seu risco, que é cerca de 2 vezes maior, de desenvolver placa arterial comparado a quem não tem LPA. Então, são as lipoproteínas que carregam ApoB que são aterogênicas. Agora, se há muito estresse oxidativo e elas estão sendo modificadas, são essas que tendem a ficar retidas, com mais avidez nas artérias. Mas mesmo o, entre aspas, LDL tipo A grande e fofo, ainda pode ficar retido nas artérias. Então, não é que todo mundo com colesterol alto acaba com placa nas artérias. Mas se você tem placa nas artérias, ela chegou lá de alguma forma e você vai querer fazer algo a respeito. Metade das vezes que pessoas têm ataques cardíacos, elas têm colesterol normal. Então, o colesterol não é a única coisa a focar. Metade das vezes, pessoas com ataque cardíaco não tinham sintomas antes. Tinham uma placa muito leve que se rompe. Então, você está tentando prevenir eventos e a redução de lipídios os diminui. Vamos voltar para a LPA. Isso parece estar ganhando muita força no nosso meio. Fale mais sobre como testar isso e o que significa. Tradicionalmente, na cardiologia convencional, muitos médicos dizem que é estritamente genético. Outros dizem que você pode modificá-la um pouco com dieta e estilo de vida. Explique melhor o que você pensa sobre isso. A lipoproteína A é geneticamente influenciada. Todos a têm, mas 20% da população tem níveis séricos elevados, de LPA, mordei. A LPA é similar ao LDL, mas com uma proteína extra, a apolipoproteína A, lactante. Essa proteína fixa na artéria mais agressivamente. Ela também tem maior probabilidade de fazer o sangue coagular ou formar coágulos. É uma proteína produzida no fígado. Se alguém tem uma inflamação significativa, essa inflamação pode piorar os níveis de LPA. A LPA é uma faxineira. Então, se você tem muita inflamação, a LPA está ocupada. Se você não tem muita inflamação, a LPA pode estar apenas no seu ponto de ajuste normal para sua predisposição genética. Não há grandes intervenções de estilo de vida com efeito na LPA. A única coisa que tem algum efeito real na redução da LPA é a aférese. E não são muitas as pessoas que se dispõem a ir ao hospital, ter seu sangue retirado, centrifugado e reinjetado nelas, porque é uma solução de curto prazo. E você tem que continuar fazendo isso a cada 2 semanas. Então, é mais popular na Europa, não necessariamente tão popular nos Estados Unidos. Os únicos medicamentos que realmente têm efeito nos Estados Unidos, e não é significativo, são os inibidores de PCSK9. Eles podem potencialmente reduzir a LPA em 20%, 30%, mas ainda não se sabe se isso é clinicamente significativo. LPA é um fator de risco vascular significativo. Pessoas com um forte histórico familiar de doença vascular, como avô, pai, tios que tiveram ataques cardíacos aos 40 e 50 anos, provavelmente têm LPA elevada e isso deve ser investigado até prova em contrário. Qual é o teste que você faz? Um simples exame de sangue, um exame de sangue que custa menos de $20. Você só precisa fazer esse exame uma vez na vida para saber se tem níveis séricos elevados. Agora, se você tem uma suspeita muito forte, existem testes genéticos que você pode fazer que podem dizer quantos genes de LPA você tem. Mas o exame sérico geralmente é suficiente para a maioria das pessoas. Vamos voltar para um nível mais geral aqui. Alguém que vem te ver. Não pensou muito sobre o que estamos falando aqui. Essa pessoa é de meia idade, provavelmente tem alguma placa se desenvolvendo, mas está pronta para fazer mudanças. Quais exames você faz inicialmente quando está trabalhando com alguém novo? E então podemos entrar no estilo de vida preventivo a partir daí. Para pacientes em nossa clínica, examinamos da cabeça aos pés, começando pelas vias de óxido nítrico oral salivar.
Uma fita de teste indica se você produz óxido nítrico via microbioma oral. Fazemos ultrassom das artérias carótidas que levam sangue, do pescoço ao cérebro. São janelas para o sistema vascular acessíveis por ultrassom sem radiação. Você tem acesso para olhar a espessura da íntima nesse exame. Quanto mais espessa a íntima, mais inflamação na artéria, e mais provável que a pessoa esteja desenvolvendo placa. Você também vê se eles têm placa nas artérias carótidas. Para as artérias coronárias, dependendo da idade, dependendo se já fizeram exames anteriores que olharam suas artérias, então se já tiveram stents ou ponte de safena, eles são de alto risco. Não são pessoas em triagem, são as com histórico familiar, colesterol alto. Se não fizeram o exame e têm mais de 35 anos, geralmente iniciamos com o score de cálcio coronário por tomografia, ou, com fatores de risco e histórico familiar, talvez uma angiotomografia para ver o fluxo nas coronárias, mas isso requer tomografia e radiação. Nós também vamos olhar a pressão arterial, claro, mas também olhamos a pressão aórtica central. É a pressão arterial que sai do seu coração. É a pressão arterial que seu coração, cérebro e rins sentem. Eu era um cardiologista intervencionista. Antigamente medíamos com cateter nas artérias do pulso ou perna. Como as pessoas não querem procedimentos invasivos com agulhas, temos um aparelho não invasivo, o AT-CHOR. Há também um dispositivo doméstico, o Connect, que estima os valores. Analisamos a velocidade da onda de pulso. Uma sonda no dedo mede a frequência cardíaca e a rigidez arterial. O sangue deve expandir e contrair as artérias como uma sanfona. Quanto mais rápida a contração, mais saudável a artéria. Temos outro aparelho que olha diretamente quão eficientemente as células endoteliais liberam óxido nítrico. Esse teste é chamado de EndoPath, um teste não invasivo de 15 minutos em que, basicamente, inflamos um manguito de pressão arterial acima da sua pressão. Assim, cortamos o fluxo para o seu braço por 5 minutos, e depois que soltamos o manguito, o sangue corre de volta para o braço. E essa hiperemia reativa faz o corpo liberar óxido nítrico. Então, hiperemia reativa é apenas a corrida de sangue voltando para o seu braço. Ela estimula o glicocálice sente o fluxo, o endotélio subjacente libera óxido nítrico, e as artérias relaxam. Sua artéria deve, geralmente, pelo menos dobrar de tamanho, mas idealmente deve triplicar de tamanho. Se não o fazem, há disfunção endotelial e maior propensão à placa nas artérias. Nós olhamos a aorta abdominal deles. Se você tem uma aorta abdominal dilatada, você tem um aneurisma que está associado à aterosclerose, mais frequentemente encontrado em pessoas que são fumantes de longa data ou têm problemas de pressão arterial descontrolada. Nós também olhamos o índice tornozelo braquial, então verificamos a pressão arterial no seu braço. Depois, olhamos qual é a pressão arterial nas suas pernas e você divide, obtendo uma razão. Seu índice tornozelo braquial deve ser maior que 1. Se for menor que 0,9, há suspeita de que você tenha obstruções nas artérias da perna. Obstrução nas artérias da perna sugere obstrução em outros locais. Isso é o que fazemos na parte biofísica. Depois, análises genéticas e bioquímicas. Aproveitando o assunto, vamos discutir isso. E nós normalmente usamos ou o Boston Heart Diagnostic ou o Cleveland Heart Labs. Ambos são laboratórios excelentes e têm todos os marcadores vasculares avançados que costumamos analisar. Então, como eu disse antes, eu geralmente divido em 3 pilares. São as coisas que estão afetando as vias do óxido nítrico, quanto estresse oxidativo e inflamação você tem. Depois analisamos as lipoproteínas, número de partículas de LDL, de ApoB e se a LPA está alta. Tudo isso é visto nesses painéis. Então, você mencionou o óxido nítrico várias vezes, obviamente destacando a importância dele quando se trata de doença cardíaca e prevenção. Você mencionou vegetais de folhas verdes na produção e o microbioma oral, CAL. Sei que parte disso é não usar enxaguante bucal convencional para não matar o microbioma. Vamos ver o óxido nítrico dos dois lados. E, sobre o que mencionei, vamos aprofundar em tudo que pode prejudicá-lo, como, por exemplo, o microbioma oral e outros elementos importantes, e, na sequência, o que podemos fazer para elevá-lo e otimizá-lo. Então, coisas que podem afetar as vias do óxido nítrico são a falta de atividade física. Você não se exercita, nem força o sangue a passar pelo seu glicocálice. Então, o endotélio subjacente não é estimulado a liberar óxido nítrico. Mas a via oral sistêmica requer um microbioma oral saudável. Você precisa de bactérias redutoras de nitrato. Testes estão surgindo para ver se você tem esse tipo de bactéria. Mas se não tiver bactérias redutoras de nitrato, pode comer todos os vegetais de folhas verdes que quiser.
não vai conseguir produzir óxido nítrico por essa via. Onde isso mais acontece é que as pessoas usam enxaguantes bucais antissépticos e matam as bactérias boas, além das que causam mau hálito. Não faça isso. Outra coisa é que as pessoas usam produtos com flúor. O flúor tende a perturbar ou alterar o microbioma oral. Então, use produtos sem flúor. Definitivamente não beba água que contenha flúor. E você precisa de ácido estomacal para quebrar as proteínas. Você precisa de ácido estomacal para produzir certas enzimas. Se você usa inibidores da bomba de prótons ou muitos antiácidos e tem pouco ácido estomacal, não vai produzir óxido nítrico por essa via. Então, às vezes, o segredo é remover as coisas prejudiciais, não necessariamente adicionar coisas à rotina. Ok, alguns pontos aí que eu quero aprofundar. O inibidor da bomba de prótons. Alguém que tem usado esses medicamentos que afetam o ácido estomacal. Se a pessoa parar de usar esses medicamentos sob orientação médica, o ácido estomacal normaliza? Pode precisar de um suporte, talvez você consiga se virar usando um pouco de vinagre de maçã e com certeza vai ter que passar por um tipo de protocolo de desmame. Você não vai conseguir parar de uma vez, então você tem que trabalhar com alguém que já fez isso antes. Ok, e a mesma coisa para o microbioma oral. Alguém que tem usado enxaguante bucal matou as bactérias que precisamos para produzir nó. Existe uma forma de reinocular isso com um probiótico ou é só deixar quieto e esperar que volte ao normal naturalmente? Empresas trabalham em gomas probióticas para estimular o tipo certo de bactéria. Além disso, existem produtos com tecnologia de óxido nítrico, pastilhas que se dissolvem na boca e liberam óxido nítrico. E o simples fato de ter óxido nítrico liberado nesse padrão pode ajudar no crescimento das bactérias boas. Ter óxido nítrico suficiente tende a trazer as outras de volta. Esse é o produto do Dr. Nathan Bryan? Sim, os produtos dele. Há alguma outra empresa? A Calroy faz muitas gomas probióticas. Certo, além dos vegetais de folhas verdes. E outros suplementos, você mencionou o exercício produzindo nó. Sobre dieta e suplementos. O que tomar, fora os produtos do Dr. Bryan, para melhorar? E existem empresas que vendem beterraba concentrada. Você tem que se certificar de que está lidando com uma empresa de boa reputação, mas tem uma empresa chamada Beat It. Os produtos deles têm 300 miligramas de nitratos. Muitos atletas olímpicos usam isso como pré-treino. Óxido nítrico suficiente ajuda a vasodilatar artérias, aumentando o fluxo sanguíneo muscular. Então, Beat It, ou o produto mais antigo, o Super Beats, o pó, não as gomas, pode ser de fato bastante benéfico. O exercício surgiu algumas vezes, uma vez diretamente ligado à produção de nó. Alguém que no momento não está metabolicamente saudável, está acima do peso, descobriu que tem placa e está com receio de se exercitar por causa disso. Mas parte da solução para o que eles estão enfrentando agora é o fato de não estarem se exercitando e cuidando bem do corpo. Como você trabalha com alguém nessa situação? Uma pessoa que esteve inativa por um longo período e que não forçou seus limites, sem saber se possui sintomas induzidos por exercício, deve procurar um médico para discutir suas limitações. Além disso, alguns pacientes, dependendo de seus fatores de risco individuais, podem precisar de um teste de esforço antes de iniciar um programa de exercícios supervisionado. Você definitivamente quer ter certeza de que é seguro o suficiente para se exercitar. Mas se for, o exercício é um dos melhores remédios para liberar óxido nítrico e manter a pressão arterial fluindo adequadamente. E alguém como você, atento a isso, voltando aos vegetais de folhas verdes. Alguém que tem as bactérias adequadas na boca para fazer essa conversão e produzir nó. Existe uma certa dosagem ou frequência com certos vegetais que você gosta de consumir para garantir que está mantendo isso elevado? Você precisa de uma dose geral de pelo menos 300 miligramas de nitratos para que essa via oral funcione bem. E agora eles fazem as tirinhas de teste. Elas são um bom ponto de partida, mas nem sempre são 100% eficazes. Porque se você tiver uma infecção oral, elas vão dar um resultado falsamente bom. E essa pessoa provavelmente não tem níveis saudáveis de óxido nítrico. Então você tem que olhar o quadro geral. A pessoa tem velocidade da onda de pulso normal? Tem pressão arterial normal? Ok, bom.
não se preocupa tanto com o que acontece no microbioma oral nesse ponto. Mas o desafio é que obter isso apenas por meios dietéticos, às vezes é desafiador. As pessoas não comem essas coisas rotineiramente, ou, buscando ser mais conscientes com a saúde, comem alimentos orgânicos. Alimentos orgânicos são bons por certas razões, mas o solo é pobre em nitrogênio porque não adicionam fertilizante ao solo. Então as plantas têm menos nitratos disponíveis. Então, depende completamente de onde sua comida é cultivada. Por isso é desafiador dizer, coma 5 talos de aipo por dia para obter nitratos. Essa recomendação pode ser válida no Texas, mas em Nova York talvez precise de 50. Isso depende da condição do solo. Certo, então, recapitulando as fontes de nó, o exercício físico, os vegetais de folhas verdes, o pó de beterraba e as pastilhas. Esqueci algum importante? O principal é a exposição ao sol UVA, é a luz solar. A luz solar é a gratuita e é uma que as pessoas geralmente não utilizam de forma eficaz. Então, o sol do meio-dia na sua pele libera óxido nítrico. Para quem faz dieta baseada em animais, carnívora, cetogênica, não consomem muitos ou nenhum vegetal verde. Suponho, pelo que compartilhou, que podem compensar com sol, exercício e outros meios. O que você acha delas? Em relação ao nó, comparado a quem come folhas verdes? Atendo esses pacientes o tempo todo. E geralmente têm vias orais de óxido nítrico baixas. É esperado, pois não ingerem muitos precursores, mas sempre depende do estado das artérias. Se são rígidas, se tem pressão alta. Provavelmente usará a tecnologia de óxido nítrico para auxílio, né? Então você diria que, na maioria das vezes, alguém nessa dieta carnívora ou algo nesse espectro vai precisar aumentar o nó? Não necessariamente. É que é muito comum que eles estejam com as vias orais baixas. Mas a questão é, eles estão fazendo as outras coisas? Estão se expondo ao sol? Estão se exercitando? Eles não têm inflamação por outros motivos? Sim, eles podem ser metabolicamente saudáveis, mas podem ter alta homocisteína por um processo de metilação, que não tem nada a ver com a dieta. Então, se você não corrigir a alta homocisteína deles, eles provavelmente terão baixo óxido nítrico por terem alta dimetilarginina assimétrica. Então, é individualizado para a pessoa que está sentada na sua frente. Certo. Dado o que disse sobre a natureza individual, concordo. Que tipo de dieta, em um sentido geral, você recomenda para os pacientes? E que tipo de dieta você consome? Como prevenção para o coração? Acho que as pessoas às vezes se perdem demais nos detalhes ao dizer que tem que haver algum tipo de dieta perfeita. Simplesmente não existe. Tudo se resume à eficiência das suas mitocôndrias. Por isso tem uma mitocôndria gigante na parede do consultório. É o que mais falo com os pacientes. Suas mitocôndrias, que são seus motores celulares, vêm apenas da sua mãe. Por isso, no histórico inicial, sempre pergunto sobre a saúde da mãe e da avó, pois você herda as mitocôndrias por essa linhagem materna. Tenha um pouco de paciência, pois é crucial que eu aborde este ponto antes de falarmos sobre nutrição. Suas mitocôndrias são seus motores, que processam os elétrons vindos dos carboidratos e das gorduras. Com mitocôndrias saudáveis, você pode comer quase qualquer coisa e elas darão conta. Com mitocôndrias ruins, você precisará de uma alimentação mais limpa, pois seu corpo não tolerará o estresse oxidativo de alimentos processados, cheios de coisas que ele não sabe o que fazer. Mitocôndrias não comem carboidratos ou gorduras. Elas pegam elétrons, passam pela cadeia de transporte e seu corpo produz ATP, água, dióxido de carbono e calor. É isso que o corpo produz. É a água metabólica que você usa. É física quântica. A água armazena energia. O ATP apenas ajuda a dobrar proteínas. Por isso, pergunto sobre isso primeiro. Se suas mitocôndrias são ruins, você precisará fazer mais. Mas dito isso, eu geralmente começo dizendo que as pessoas deveriam focar em que tipo de haplótipo materno elas têm, se souberem essa informação, porque isso lhes dá uma ideia. Se há pessoas que são haplótipos L em suas regiões equatoriais, isso significa que elas poderiam ter uma dieta rica em carboidratos o ano todo e provavelmente ficariam bem. Mas se elas têm um haplótipo do norte da Europa, então no inverno, provavelmente uma dieta cetogênica carnívora é mais adequada para elas. Mas se você pegar alguém que tem um haplótipo do norte e colocá-lo no Equador e dizer continue comendo ceto, não faz sentido. Não foi assim que eles foram projetados evolutivamente. Então você precisa saber de onde suas mitocôndrias vieram originalmente. Mas você também precisa saber onde a pessoa está vivendo no mundo todo esse tempo. Sua latitude importa. As pessoas deveriam idealmente ter uma dieta sazonalmente apropriada.
Suponha que fosse 200 anos atrás. A que tipo de comida você tinha acesso? O que está crescendo em seu ambiente local? Porque essa comida é quantizada ao ambiente de luz em que você está. Então pense na comida basicamente como luz solar armazenada. Se você está comendo materiais de origem vegetal, a fotossíntese fez aquela planta crescer. Você come aquele material vegetal e o quebra de volta em elétrons e, basicamente, reverte a exposição solar em suas mitocôndrias. Agora, se você está comendo um animal, está fazendo o mesmo processo. Mas sim, onde eu estou em St. Louis, há 4 estações. Então, se as pessoas buscam uma nutrição ideal, no inverno, o solo aqui está congelado, não há frutas ou vegetais crescendo nesta região. Então você teria uma dieta baseada em animais, por definição, 200 anos atrás. A menos que tivesse a capacidade de salgar algo, enlatar algo, então você teria tido uma dieta sazonalmente apropriada. E na primavera e verão, comeria vegetais e frutas. Fomos feitos para ser onívoros, se possível. Então eu digo às pessoas que elas têm que focar nas mitocôndrias primeiro. Então, as pessoas querem saber o básico? 1. Comida também é energia, mas é informação sobre a hora do dia. Então as pessoas deveriam comer durante o dia. O corpo busca consistência para saber dia ou noite. Parar de comer 3 a 4 horas antes de dormir desliga o relógio do fígado e intestino, e o corpo metaboliza a comida. Depois, a proteína. Ela é essencial para o metabolismo, para os músculos, para os ossos e para o sistema imunológico. A maioria das pessoas consome menos do que realmente precisa. São necessários pelo menos 90 gramas diários apenas para a manutenção básica do corpo. Para atingir o ideal ou para o ganho de massa muscular, o recomendado é consumir 1 grama de proteína por libra de peso corporal ideal. Um homem de 160 libras precisa de pelo menos 160 gramas de proteína diária, em porções de 30 a 40 gramas. Frutos do mar são cruciais para a saúde do cérebro e da retina, principalmente devido ao DHA. A ausência de DHA pode levar a sérios problemas de retina e cerebrais a longo prazo. Por isso, sempre pergunto sobre o consumo semanal de frutos do mar, a ingestão diária de proteína e os horários das refeições. É por aí que começo a avaliação. O restante, então, se baseia nos objetivos da pessoa e na genética que ela me apresenta. Eu sei que é uma resposta longa, pois é tudo muito individualizado. Não existe uma dieta específica que sirva para todos. Não, tudo faz muito sentido. Adoro essas coisas quânticas. Dada a sua situação, acho que seria um bom exercício passar pelo ano de uma forma geral e falar sobre como sua dieta muda. Você mencionou que tem as 4 estações, que você está em St. Louis. Nos dê apenas uma visão geral de cada estação, a parte principal da sua dieta e como isso muda ao longo do ano. Eu digo às pessoas o que é ideal, mas o que eu faço não importa necessariamente para o que elas fazem, porque eu nem sempre sigo as regras. Ninguém segue todas as regras. Eu costumo dizer às pessoas, quanto mais doente você está, mais de perto você tem que seguir o que a Mãe Natureza e a evolução projetaram para você. Quanto melhor seu potencial redox e suas mitocôndrias, mais longe você pode estar da perfeição. Agora, um parêntese rápido. Existem histórias famosas de que o Usain Bolt, durante as Olimpíadas de 2008, não gostava da comida na Vila Olímpica, e ele escapava para ir ao McDonald's comer nuggets de frango. E ele ainda corria mais rápido do que qualquer pessoa no mundo já tinha corrido naquela época, porque suas mitocôndrias eram tão otimizadas para pegar qualquer alimento e extrair os elétrons para passar por seus motores de Ferrari. Então, a comida é importante. Mas há muito mais coisas em que as pessoas precisam se concentrar. Por isso, eu me concentro mais em otimizar o sono nos meus ambientes antes de me preocupar demais com a comida. Agora, no meu caso, eu sigo um modelo majoritariamente paleo há provavelmente uns 12 anos. Se eu saio um pouco dela, um pouco. Mas na maior parte do tempo, é muita proteína de manhã. Ovos, algum tipo de linguiça, geralmente no almoço, às vezes frutos do mar, às vezes carne de boi, porco, frango. No jantar, como todas as fontes de proteína, geralmente é uma daquelas opções. Como alguns vegetais verdes, mas pouco, e pouquíssima fruta. Se como fruta, são as vermelhas, na maioria, pois não gosto muito. Ok, antes de seguir com sua dieta, pareceu que a parte circadiana é mais importante para você. Entendi certo? Para mim, sim, pois a maioria não tem isso ajustado. As pessoas precisam primeiro acertar seus ambientes de luz e sono antes de ajustar seus planos nutricionais. Certo, então, vamos falar sobre os maiores erros que as pessoas cometem nessas áreas. Primeiro, elas provavelmente não estão saindo para ver o nascer do sol. Você precisa que essa informação luminosa atinja as suas retinas, ative os receptores de melanopsina, envie sinais através do seu núcleo supraquiasmático. E esse é basicamente o relógio mestre no seu cérebro que diz ao resto dos órgãos o que fazer, que horas do dia são.
E, com certeza, as pessoas frequentemente abusam da tecnologia nos horários errados do dia. Abuso é um termo um tanto leve, é um abuso para as suas mitocôndrias. Então, isso que estamos fazendo agora, conversando em telas com luz azul, é incrível. Eu converso com pessoas de todo o país e de todo o mundo, mas isso pode ter um preço para a saúde. A luz que sai dessas telas é configurada na mesma cor exata do meio-dia solar no seu ambiente. Então, agora é dia. Não é um grande problema, mas usarei meus óculos bloqueadores de luz azul, pois é mais luz azul do que quero nos olhos. Não quero que meus relógios biológicos pensem que é a hora errada. O momento-chave é o pôr do sol. Ao pôr do sol, deveria estar escuro. Talvez uma fogueira, mas poucos vivem assim. As pessoas ligam seus LEDs e lâmpadas fluorescentes compactas e se biohackers, luzes vermelhas e tal. A escuridão precisa ocorrer no seu ambiente para um sono ideal. Acertando seus ambientes de luz, geralmente acerta seu sono. Com o sono certo, quase tudo fica mais fácil. Hormônios se equilibram, neurotransmissores ativam melhor nos horários certos. Sou rigoroso com meus hábitos de higiene da luz e tento dar o exemplo. Meu escritório é totalmente iluminado com luz natural. Tenho pouquíssimas coisas conectadas à rede elétrica AC, a menos que seja essencial. Ok, focando no sono, além de acertar a luz, de dia e à noite, que outras coisas você garante que está fazendo nessa área? Os dois maiores marcadores de tempo para o corpo são a luz nos olhos e o horário dos nutrientes no sistema gastrointestinal. Idealmente, não coma 3 a 4 horas antes de dormir. Isso permite que os relógios do fígado e intestino desliguem, processem alimentos ingeridos mais cedo. Fazendo isso, a qualidade do sono da maioria melhora. E quanto a comer logo de manhã? Existe uma opinião meio dividida no nosso mundo sobre jejum intermitente versus ingerir aquela carga de comida. Especificamente, garantir que estamos ingerindo proteína suficiente para ativar o corpo. De novo, vai depender do indivíduo que está na sua frente. Mas se alguém está com sobrepeso, obeso, então essa pessoa realmente precisa estar bem ciente de que provavelmente precisa ingerir mais nutrientes no início do dia para tentar quebrar seu padrão de resistência à leptina. A leptina é o hormônio mestre que diz ao hipotálamo quanta gordura você tem no corpo. E você pode realmente ajudar a reverter a resistência à leptina, recebendo a luz da manhã nos olhos e na pele, bem como controlando o horário em que os nutrientes entram no seu intestino. Então, para essas pessoas, elas realmente deveriam comer até 1 hora depois do nascer do sol. Agora, se alguém é muito saudável, talvez não precise necessariamente fazer isso. E eu não sou contra as pessoas jejuarem ocasionalmente, mas tem que haver um motivo para quererem fazer isso. O risco é se você fizer demais. Com jejum intermitente, pode faltar tempo para atingir metas de proteína. É desafiador atingir 160 gramas de proteína diária se a janela de alimentação for de apenas 4 horas. E jejuns periódicos mais longos? Alguém buscando autofagia. E, periodicamente, digamos, 4 vezes ao ano. Jejuns de 3 dias só com água. Novamente, a razão para fazer isso é crucial. Eu particularmente não os faço, pois não sinto necessidade. Contudo, se houver uma boa justificativa, é essencial garantir hidratação adequada e a ingestão de eletrólitos para evitar tonturas e vertigens, mantendo o equilíbrio do corpo. Podem tomar BCAAs, mas o foco deve ser treino de força ou resistência nesses dias. Se ficar sem nutrientes por dias e não se exercitar, o corpo entra em catabolismo. O corpo vai pedir: músculo, devolva um pouco dessa proteína. Precisamos dela agora, pois não há ingestão pelo sistema gastrointestinal. Jejuar demais pode reduzir significativamente sua reserva muscular, dificultando a recuperação e o desempenho futuro. Sou rigoroso. Não faça coisas que possam prejudicar seus músculos de forma irreversível. Vamos falar mais sobre hidratação. E isso pode se conectar com o que você mencionou antes sobre a água estruturada. Mas você também acabou de mencionar hidratação com eletrólitos. Vamos começar falando sobre hidratação de forma geral. E o que você considera uma boa prática? Na verdade, tudo se resume à água que as mitocôndrias produzem. Essa é a verdadeira chave da questão. A água que você bebe é bem secundária em comparação. Então, a água que você bebe, idealmente, deve ser livre de flúor, seja naturalmente por ser água de fonte ou de geleira, ou você usa algum tipo de osmose reversa ou algum filtro que, com certeza, remova o flúor daquela água. Você quer água sem flúor. O flúor é um bloqueador dielétrico. Ele afeta a capacidade do seu corpo de armazenar energia
na água que a mitocôndria está produzindo. E o flúor é uma neurotoxina, uma tireotoxina, e perturba o microbioma oral. Então você não quer beber água com flúor. Dito isso, quanto por dia? Não existe um número exato. Você não precisa tomar exatamente 80 onças por dia ou 1 galão por dia. Apenas tente evitar chegar ao ponto de se sentir visivelmente desidratado, tonto, com vertigem, com a boca seca. Se você faz mais atividade, precisa de mais eletrólitos e fluidos nesse momento. Eletrólitos também, porque você está suando e perdendo sódio, potássio, magnésio. Muitas empresas comerciais fazem diferentes eletrólitos. Eu não tenho afiliação com nenhuma delas, mas eu os uso quando estou fazendo muita atividade física. Dito isso, mantenha sua água limpa e depois foque mais em como as mitocôndrias produzem a água delas. E isso tem a ver com receber os sinais de luz adequados na sua pele. Tem a ver com dormir bem. O que você acha de estruturar a água antes de ela entrar no corpo? E isso é diferente da água estruturada, que é produzida no corpo, NAG. Mas existem diferentes aparelhos que podem ser usados, como o Vortex. Isso é algo com que você se preocupa? Eu tenho um, já usei. Se eu noto alguma diferença? Não. Existe alguma forma de eu testar se faria algo diferente no meu corpo? Não. Se faz algum sentido? Possivelmente. Mas acho que as pessoas estão se aprofundando demais nos detalhes quando chegam ao ponto de preciso manter minha água em um colchão magnético. Tem que ter cobre em volta, ficar no sol para luz infravermelha, usar Vortex e cristais especiais para melhorar a água. Pode fazer isso ou focar no que as mitocôndrias fazem e nas coisas simples primeiro. É mais importante receber os sinais de luz certos nas superfícies e estruturar a água internamente do que se preocupar com a água que bebe. Pode fazer, mas não gasta o tempo focado ou preocupado com isso. Outro dos grandes pilares no mundo quântico é o aterramento. O que você acha de fazer isso ao ar livre regularmente? E depois trazer tapetes de aterramento para casa para poder fazer isso de uma forma de biohacking? Claro, ótima pergunta. O aterramento é definitivamente algo que tem muito estudo. E tem um cara chamado de o padrinho da cardiologia integrativa, o Dr. Stephen Sinatra. Ele fez uma pesquisa muitos anos atrás que mostrou que o aterramento ao ar livre melhora o potencial zeta, fazendo com que os glóbulos vermelhos não se agreguem tanto. Basicamente, afina o sangue. Ajuda a regular o sistema nervoso autônomo, então diminui o estresse que o corpo está sentindo. Então, para o pessoal da quântica que talvez esteja ouvindo, é porque esses elétrons que você absorve durante o aterramento estão ajudando, em parte, a fazer com que a água estruturada ao redor dos glóbulos vermelhos e do glicocálice, basicamente, se repelam. Então, com certeza, sou a favor das pessoas ficarem ao ar livre, conectadas à terra com as mãos e os pés. Existem empresas que fazem sapatos de aterramento, que têm diferentes plugs, se você precisar, porque está congelando onde você mora. Mas, idealmente, você deve sair e se aterrar o máximo que puder. Os humanos são os únicos animais que decidem, por escolha própria, não se aterrar. Todos os outros animais estão aterrados o tempo todo. Eles dormem aterrados nas árvores, na água. Humanos são os únicos que usam sapatos de borracha e dormem em camas não aterradas. Aterrado, você recarrega seu sistema. Me perguntam muito, e os tapetes de aterramento, posso dormir neles? Digo que pode, mas não sabe o que faz a si mesmo. Às vezes, se conecta algo ao seu sistema, e de energia CA. Terá problemas, pois pode virar antena para outros SEMs não nativos. Pessoal, então, basicamente você coloca um tapete, dorme nele e atrai coisas que talvez não queira. Já tive quem fizesse e relatasse dormir bem, sem dores nas articulações, tudo ótimo. Mas outros ficaram muito enjoados com esses aparelhos ligados ao sistema CA ou tiveram pesadelos. Para esses, não vale a pena. Então, se forem usar aterramento em casa, o ideal é que esteja conectado ao solo lá fora, e não nas tomadas. Mesmo com um testador indicando aterramento, conectar na tomada não garante que não levará um choque. Se usar essa tecnologia, puxe um fio de cobre da esteira ou tapete, passe-o pela janela ou porta, enrole-o numa haste de cobre e finque-a no chão. Se fizer isso, não veria problema. Como cardiologista, o que você pensa sobre pressão alta? E médicos com pensamento convencional geralmente recomendam diminuir ou cortar o sal. Fale mais sobre isso. Existem pessoas que são sensíveis ao sal, mas em parte é porque o glicocálice amortece o sódio. Então, se você tem um glicocálice péssimo e essa pessoa tem uma dieta rica em sal, o corpo dela não consegue amortecê-lo. E isso vai causar mais retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial.
Mas a pressão arterial, às vezes eu brinco que não é uma doença, é uma resposta a algo no ambiente. Às vezes é hipertensão do jaleco branco, induzida por estresse. Com adrenalina alta, as artérias se contraem. Ao tentar fugir de uma ameaça. É baixo óxido nítrico? Acabamos de falar longamente sobre isso. Então, se você tem baixo óxido nítrico, isso geralmente eleva a pressão arterial. Muitas das causas da pressão alta são de fato de origem genética, talvez em cerca de 80 a 90% de todos os casos. Existe um locus genético específico que está envolvido nisso. E o painel cardíaco da Vibrant America é capaz de identificar esse gene. Se você faz as coisas que falamos antes e ainda tem pressão alta e já fez tudo o que é básico para ajudar o óxido nítrico, então você realmente tem que considerar medicamentos. Se sua pressão arterial permanece persistentemente acima de 140/90, porque a pressão alta é uma assassina silenciosa por um motivo. Você não tem sintomas, não tem nada que possa dizer, minha pressão está normal ou não. Mas os órgãos, quando enfrentam essas pressões mais altas, basicamente se tornarão, com o tempo, danificados por essa alta pressão, principalmente rins e pequenos vasos cerebrais. Se você começa a ter comprometimento renal, é um grande alerta de problema vascular. Há uma grande investigação que levaria 2 horas para explicar tudo sobre a avaliação da pressão alta. Mas o primeiro passo é monitorá-la. Se você não mede, simplesmente não sabe. Recomendo que todos tenham ou acessem um aparelho de pressão arterial e meçam regularmente. Está abaixo de 120/80 milímetros de mercúrio? Se estiver persistentemente acima desse valor, a longo prazo, você precisa agir e procurar ajuda. Seja pressão alta, acúmulo de placas nas artérias. Muitas dessas coisas relacionadas a doenças cardíacas são silenciosas e agem no corpo por um tempo, muitas vezes antes que as pessoas percebam. E o ponto que quero chegar é a pessoa que está nos assistindo em casa agora, se perguntando onde ela se encaixa no espectro. Obviamente, ir a um cardiologista ou médico e fazer os exames adequados é fundamental. Mas só para ter uma ideia subjetiva, quais são alguns sintomas diferentes que alguém poderia observar agora para determinar se uma doença cardíaca e algumas dessas outras condições que se enquadram nessa categoria estão agindo silenciosamente no corpo? Esse é o desafio. A maioria das pessoas não tem sintomas. Quando você tem sintomas, já é quase tarde demais. Você provavelmente vai acabar colocando stents, ou fazendo uma ponte de safena, ou terá um risco muito alto de ter um evento cardíaco. Então você não quer esperar até ter uma dor esmagadora no peito ao se exercitar ou ficar com tanta falta de ar que não consegue subir um lance de escadas. Essas pessoas raramente deixam de ir ao pronto-socorro ou ao hospital e dizer, ei, isso não está certo. A preocupação é com a pessoa sem sintomas que tem uma morte súbita cardíaca em casa. E eu já vi isso vezes demais na minha carreira. E assim como provavelmente a maioria dos cardiologistas que talvez ouçam isso, se é que ouvem, é que você vê alguém que parece muito, muito saudável por fora. Elas não fumam, não têm pressão alta, não são diabéticas, não têm necessariamente um histórico familiar forte, o colesterol não é alto e mesmo assim infartam. Já vi triatletas infartarem durante o triatlo. É possível estar muito em forma, parecer ter um corpo muito em forma, mas ter aterosclerose significativa. Não é incomum. As pessoas que às vezes estão mais em forma, fazendo muitos exercícios de resistência de alto volume, tendem a ter muito estresse oxidativo e inflamação que realmente envelhece suas artérias mais rápido. É a filosofia de testar, não adivinhar. Só porque você parece saudável por fora, você realmente não sabe até olhar por dentro. Então, você pode começar com coisas simples como: sua pressão arterial está normal em casa? Se você precisar fazer um exame, não é um exame perfeito, mas um bom tira-teima para a maioria das pessoas é o exame de score de cálcio coronariano por TC. Se o exame der 0, o que você faz por si, na maior parte, indica baixo risco. Ainda pode haver placa mole ou outros problemas, mas no momento, você não está na categoria de alto risco. E quanto à circunferência da cintura? Isso se conecta à resistência à insulina, à saúde metabólica que falamos. É um bom indicador? Com certeza, mas nem todos medem a cintura para garantir que esteja abaixo de 35 centímetros para mulheres ou 40 para homens. O jeito rápido é passar as mãos pelas laterais do corpo, frente e trás. Se sentir grandes protuberâncias, você tem gordura visceral. A gordura visceral é a gordura que fica ao redor dos seus órgãos. Esse é o tipo inflamatório de gordura. O que você acha desse vinco no lóbulo da orelha? De vez em quando, eu estou pesquisando na internet e vejo pessoas falando sobre isso. Tem alguma validade?
Claro. Então vou começar pelos pés e subir. Algumas coisas, e isso é só para homens, é que eles têm pelos nas pernas e de repente não tem mais. Isso pode ser um sinal revelador de que estão desenvolvendo doença arterial periférica. Se eles começam a perder os pelos das pernas, às vezes é porque a microcirculação dos folículos capilares está morrendo e os pelos caem. A menos que ele raspe as pernas, se vir isso, investigue doença vascular. Se, como homem, ele tem disfunção erétil, é um alerta de que os vasos e órgãos sexuais não funcionam bem. Provavelmente a doença vascular nas artérias coronárias. É preciso investigar. O sinal que você menciona é o sinal de Frank. É um vinco diagonal no lóbulo da orelha. Acredita-se que seja por um problema de colágeno nesses indivíduos. Se há esse vinco, há associação com o aumento da doença arterial coronariana. Não é 100% que ter o vinco significa ter a doença, mas é o suficiente para que se você ou muitos na família o tiverem e puder correlacionar com um avô que infartou, você deveria fazer uma triagem. Eu procuro por isso em todos os pacientes. Eu comento sobre isso. E é como um truque de festa para cardiologistas andando em público, tipo, você está na loja e vê alguém com o vinco no lóbulo e pensa, ei, aqui está meu cartão de visita. Talvez você queira fazer uma triagem. Certo. Então pode ser valioso, mas você não dá muito peso a isso. Correto, mas me preocupo mais com outras coisas. Voltando à dieta, pelo que descreveu, gordura saturada não parece ser sua preocupação. Essa não é a minha preocupação. Mas, convencionalmente, muitos cardiologistas recomendam dietas de baixa gordura para baixar o LDL. O que você pensa sobre gordura saturada? É uma variável que eu observo e não é. Importante para todo mundo. Sim. Eu definitivamente já vi pacientes que tinham colesterol normal mudarem a dieta para uma cetogênica ou uma dieta carnívora com mais gordura. E as lipoproteínas, então, vão para uma faixa que parece que eles têm hiperlipidemia familiar. Nesses indivíduos, é provável que eles sejam sensíveis à gordura saturada. Agora, existem diferentes genes que podem afetar isso, mas um dos principais é eles terem um alelo ApoE4. Eles têm um alelo ApoE4. Pode acontecer com eles, não acontece com todos, mas você tende a ver mais. Eles têm problemas com seus receptores de LDL. Existem outros genes que podem afetar a lipase lipoproteica, como você quebra certas gorduras. Mas eu costumo olhar o teste de balanço de colesterol no painel da Boston Heart Diagnostic e o painel de balanço de ácidos graxos do mesmo laboratório, e ele pode me dizer se a pessoa é uma hiperabsorvedora de esteróis, se absorvem muitas gorduras do intestino, podem ser mais propensos a desenvolver problemas. No painel de ácidos graxos, a gordura saturada na hemácia deles está muito alta, indicando um desequilíbrio. Isso pode estar causando o problema principal. Diante disso, eles têm duas escolhas claras. Podem mudar a dieta e, se quiserem manter uma dieta rica em gordura, talvez transitar para mais gorduras poliinsaturadas de frutos do mar ou monoinsaturadas de azeite, abacate, e ver o efeito nas lipoproteínas ou se a pessoa não quer mudar a dieta. Então, dependendo do sistema vascular, devem considerar intervenções farmacêuticas para baixar as lipoproteínas. Vamos conectar isso com os óleos de sementes. Cardiologistas convencionais os recomendam para baixar o LDL. No nosso mundo, muitos os veem como o diabo, causando problemas, incluindo resistência à insulina. Onde você se encaixa? É definitivamente um espectro, sim, mas eu digo às pessoas, para comerem comida de verdade. Acho que ninguém está discutindo que as pessoas devam comer alimentos ultraprocessados e que isso será saudável para elas. Mas o problema com alguns óleos de sementes é que eles são frequentemente pró-inflamatórios quando estão em desequilíbrio com a quantidade de ômega 3 que a pessoa está comendo. Se elas não comem frutos do mar, e eu prefiro que comam os frutos do mar, em vez de suplementar, então elas podem ter altos níveis de compostos inflamatórios no sangue, sendo a PCR-US um deles. Então, geralmente, se a proporção delas é de 4:1, onde elas não comem mais do que 4 vezes mais ômega 6 do que ômega 3, elas provavelmente não terão muita inflamação ou estresse oxidativo. A principal questão dos óleos de semente é a quantidade de deutério que eles contêm. Deutério, que é um hidrogênio pesado, bloqueia a capacidade mitocondrial de produzir energia de forma eficiente. Essa é a forma mais simples e direta de pensar sobre o assunto. Vamos nos aprofundar no deutério. Estou interessado nisso. Isso se conecta à nossa conversa sobre alimentos em diferentes locais. Então, alguém que está importando frutas do sul para, digamos, onde você está no inverno e comendo isso vai ser rico em deutério, o que pode impactar a mitocôndria. Pode se aprofundar nisso?
Eu aprendi muita dessa informação com o Dr. Jack Kruse. Ele diz às pessoas em seu conteúdo mais antigo que hipopótamos e leões não precisam que lhes digam o que comer, mas os humanos, por algum motivo, acham que precisam quebrar as regras da mãe natureza. Então, se o alimento não cresce no seu ambiente, você não foi projetado para comê-los. Se você está num lugar com chão congelado e traz bananas, em janeiro. Esse alimento é rico em deutério porque precisou de muita luz UV para crescer. Ele provavelmente veio do Equador, então você está colocando na sua barriga um alimento que cresceu no Equador. A fotônica, ou melhor, os elétrons nesses alimentos são basicamente programados pela luz do Equador. Então seu estômago está basicamente dizendo: o verão está na minha barriga, e você sai, e sua pele está congelando, e seus olhos estão sentindo a falta de luz. UV, porque você está no inverno de vitamina D em St. Louis, em janeiro. Seu corpo fica tipo, é inverno, mas minha barriga diz que é verão. Por que essa desconexão está acontecendo? Isso nunca teria acontecido até começarmos a transportar alimentos dessa forma. Mas esses alimentos do Equador, alimentos ricos em carboidratos, são ricos em deutério. O deutério, se você não tiver mitocôndrias funcionando bem, prejudicará a capacidade delas de produzir energia. Então, por isso, em alguns casos, há aumento temporário de energia, pois na dieta keto, geralmente não se consomem alimentos ricos em deutério. Porém, alimentos keto processados podem conter altos níveis de deutério. Não há garantia de que uma dieta keto ou carnívora por si só o manterá livre de deutério. O foco deve ser em dieta sazonalmente apropriada e alimentos minimamente processados, não necessariamente crus. Digamos que você está em uma situação em que está em uma festa e está comendo um monte de frutas. Eu nem sei se você faz isso, mas hipoteticamente. E você ingeriu uma quantidade de deutério muito maior do que faria normalmente. Como reverter isso e baixar os níveis? São os fluidos que saem do seu corpo, a urina, a eliminação fecal, o suor. Tirar essas coisas do sistema é como, no final das contas, você se livra do deutério. E quanto à água com baixo deutério? É um tópico avançado e precisa estar no contexto da pessoa que está na sua frente, com qualquer que seja a condição. Essas pessoas tendem a ter algum tipo de câncer ativo ou condição autoimune e realmente precisam considerar isso. Já a pessoa saudável, comum, deveria apenas, anotar DW nisso. Pode ser interessante, mas não é algo que ela realmente precisa explorar. Ao longo da conversa, você mencionou alguns suplementos diferentes. Mas para alguém que vive e se alimenta pelos princípios que estamos falando hoje, quais suplementos principais essa pessoa deveria considerar? Não há literalmente nenhum suplemento que eu diga que todo mundo tem que tomar. Eu nunca faço isso. É tudo no contexto do que os exames mostram. Eu tenho pessoas que não tomam nenhum suplemento e suas artérias estão ótimas. Há pessoas que você otimiza com exercícios, estresse, sono, mas são deficientes em certas coisas. Se não conseguem de outras fontes, concordo que suplementem, mas minimize suplementos. Não diga que todos precisam de óleo de peixe, magnésio, curcumina para ter artérias boas. Isso não é verdade. E a vitamina D, para alguém que mora no norte como você, no inverno? Existem opiniões divergentes, sim, não deveria dizer pessoas, mas opiniões divergentes sobre tomar ou não. Explique por que você não toma. A coisa simples é que a vitamina D é um hormônio. E sempre que você coloca algo em seu corpo que é um hormônio e seu corpo pode produzi-lo, você pode desregular a forma como seu corpo o produz. Mas a outra coisa é que tomar uma pílula não significa que ela faça a mesma coisa em seu corpo como quando a luz do sol atinge suas superfícies. E a luz UV sulfata o colesterol no precursor que se torna a vitamina D. Seu corpo também produz outros metabólitos da vitamina D, a partir da luz solar, que não estão presentes na pílula. A pílula não afeta o sistema imunológico, nem as vias do óxido nítrico como a vitamina D solar. E sobre a terapia com frio, o que você acha? Pessoalmente eu faço. Eu tenho uma banheira de imersão em gelo, mas já faço isso há um tempo. Então, novamente, é uma daquelas coisas em que as pessoas não deveriam literalmente pular em um banho gelado até saberem o que estão fazendo e o que mais está acontecendo em seu sistema. Eu com certeza já vi pessoas entrarem em fibrilação atrial por exagerarem na imersão em gelo. Então, se você não sabe o que está fazendo, pode se machucar com isso. Mas o frio pode ajudar na função mitocondrial. Ajuda os elétrons a fluírem mais rápido através da mitocôndria. Ajuda a diminuir a inflamação. A piada é, onde você guarda a maioria dos seus vegetais e sua carne para que não estraguem, você guarda na geladeira ou no freezer. O frio impede que as coisas estraguem, você é basicamente algo que vai estragar a longo prazo, então o frio pode ajudar com isso. Você mencionou o fato de ter uma banheira de imersão em gelo. Quais são alguns dos outros biohacks que você usa regularmente, seja no seu consultório ou em casa? Terapias de luz?
filtros de ar e outras formas de criar estímulos saudáveis para o corpo. Sempre comece com a luz. Em ambiente fechado, sem controle de iluminação, uso óculos de bloqueio de luz azul. Amarelos durante o dia. Se precisasse ajustar o sono, usaria lentes mais escuras, âmbar ou vermelhas. Meu sono é bem regulado, não preciso delas. Minha casa tem iluminação natural. Eu tenho muitos painéis de fotobiomodulação. E a resposta curta é que eles são sun pliments. Você sempre vai querer usar o sol de espectro total, mas se não tiver acesso a ele, ou tiver uma lesão localizada que queira tratar, então os painéis de luz vermelha podem ser úteis nesses casos. Frio, faço ocasionalmente, não rotineiramente. Tenho acesso à sauna. Sauna é crucial para estruturar a água no corpo, desintoxica, ajuda a baixar a pressão, estimula. Proteínas de choque térmico, ativa coisas que auxiliam a função imunológica. Sauna, frio, terapia de luz vermelha são os pilares. Tenho filtros EPA nos quartos, mantendo as áreas limpas. Isso é o essencial, o ponto de partida. Eu quero voltar a algo que estávamos falando no início da conversa. E entramos na ruptura do glicocálice, disfunção endotelial, que impacta o óxido nítrico. Vamos falar da placa. Discutimos as duas formas como ela pode aumentar gradualmente e causar oclusão de um vaso, ou de forma mais drástica. Mas vamos falar especificamente da ruptura mais súbita. O que é que especificamente provoca essa ruptura? E, em termos de fisiologia, o que acontece no corpo humano em seguida? Causas variáveis, mas alto estresse de cisalhamento, estresse oxidativo e inflamação, que afinam a capa da placa, provavelmente as razões mais comuns. Então pense na placa na artéria como uma espinha. Se ela tiver uma capa bem grossa sobre ela, é improvável que se rompa. Se o lúmen da artéria começar a ficar ocluído a ponto de estar 70% ocluído, pode ter angina instável, dor no peito ao se esforçar e aumentar a frequência cardíaca. Mas essa placa provavelmente não se romperá. Infelizmente, como disse, ainda é verdade na metade das vezes. Pessoas têm ataques cardíacos. As artérias podem parecer algo assim. Elas têm um bloqueio de 30% na artéria. Elas não conseguem sentir isso. Mas essa placa, se tiver uma capa fina, pense nela como uma espinha inflamada e vermelha. A capa se rompe. O dano, LDL modificado e oxidado, os macrófagos, os outros componentes imunológicos que estão naquela placa, eles então se derramam na corrente sanguínea. O corpo então sente que esse evento é um evento de sangramento, o corpo pensa que está sangrando externamente, e então as plaquetas são ativadas. As plaquetas formam um tampão. Ele sela essa ruptura, mas também age como uma barragem, impede que o fluxo sanguíneo siga adiante. Então qualquer tecido adiante fica privado de seu oxigênio e nutrientes. Então, se for no coração, é um ataque cardíaco, se for no cérebro, é um derrame, se for no seu intestino, vai ser um infarto. Mesentérico, e você terá dor na barriga, ou no intestino, ou um infarto renal. Então, o processo de ruptura é geralmente súbito. A pessoa não tinha sintomas antes de acontecer. O que você pensa sobre coagulação e qualidade do sangue? E o que podemos fazer para garantir sua viscosidade adequada? Bem, falamos sobre essas coisas antes. É o aterramento para melhorar o potencial zeta. É fazer coisas que estruturam a água em seu corpo. Exposição ao sol, exercícios ajudariam com isso. A sauna poderia ajudar com isso. Então é principalmente a falta de luz infravermelha e a falta de aterramento. Obter elétrons através disso, essa maneira de fazer é uma das coisas que faz o sangue ficar mais viscoso, mais como ketchup, menos como vinho tinto. Ok. E quanto a coisas específicas como as pessoas falam sobre óleos de peixe para manter o sangue fino? Outras mudanças na dieta, suplementos. Provavelmente é um mito que o óleo de peixe é um afinador de sangue. Ele pode ajudar com parte da agregação plaquetária, mas não é como aspirina, clopidogrel ou como anticoagulantes como varfarina ou xarelto, não é como essas coisas. Acho que há estudos mais antigos em que os inuits comiam 20 gramas por dia de ômega 3 e não tinham risco aumentado de sangramento, então eu realmente não considero o ômega 3 um afinador de sangue. Mas há pessoas que vão falar sobre natoquinase, serrapeptase, lumbroquinase. Se você tem níveis altos de fibrinogênio, talvez faça sentido, mas não acho que a pessoa comum precise realmente focar nisso.
A genética surgiu algumas vezes. Quero terminar com essa FH que você mencionou rapidamente. Com que frequência as pessoas vêm até você? Com esse componente genético e quão diferente? É a dieta e o estilo de vida para essa pessoa? Então, com que frequência as pessoas vêm me ver? Bem, eu tenho uma prática meio única, então é mais comum vê-las do que provavelmente em uma clínica de cardiologia geral, porque as pessoas conhecem minha especialidade em analisar proteínas do fígado e ajudar com doenças vasculares. Então, logo antes desta entrevista, atendi alguém que viajou do outro lado do país para me ver, que tem hiperlipidemia familiar confirmada, tem um problema com seu receptor de DL. O receptor de LDL fica na parte externa do fígado e retira as partículas de colesterol da circulação. Essa pessoa não produz muitos deles. As partículas de LDL dela estavam altíssimas. Como ela já tem doença vascular avançada para a idade, usa medicamentos agressivos e está indo bem. O que diferencia é que tinha lipídios altos desde os primeiros exames aos 20 anos. A pessoa em dieta keto, hiper respondedora de massa magra, precisa ter tido exames normais no passado. E então você vê uma elevação significativa em seus LDLs, tipicamente acima de 190 miligramas por decilitro. Isso imita a hiperlipidemia familiar, e elas ainda podem desenvolver aterogênese com isso. Só porque são metabolicamente saudáveis não significa que suas artérias estão imunes ao desenvolvimento de placas com esse número. Por isso, teste, não adivinhe. Com o teste genético certo, pode-se descartar hiperlipidemia familiar. Mas muitas vezes é por razões poligênicas. O GB Health Insight Panel pode te dizer: digamos que você se alimenta e exercita perfeitamente todos os dias. Se você tem um score de risco poligênico para hipercolesterolemia de 98 em 100, você terá níveis altos, não importa o que faz. Então a escolha é sua, decidir se quer fazer terapias para ajustar suas lipoproteínas nesse ponto. Mas se você tem placa em suas artérias, provavelmente deveria estar considerando isso. Dr. Twyman, obrigado pelo seu tempo, gostei muito. De nada, obrigado pela oportunidade. Agora que terminamos, você vai querer ficar por aqui e assistir a este outro episódio incrível. Você não vai querer perder. Te vejo lá. Muitas doenças coronarianas são bem silenciosas. A placa está lá, silenciosamente, em milhões de pessoas, e elas nem sabem. Há como descobrir. Temos a tecnologia, só não está sendo